Então, com a expertise que eu ganhei ao longo dos 12 anos empreendendo e construindo uma empresa, uma marca própria, eu criei também técnicas específicas e validadas para serem usadas num ambiente de atendimento premium personalizado em contextos de luxo ou não, mas hoje eu tenho uma expertise voltada para isso, para esse atendimento humanizado. Eu chamo de atendimento humanizado. O mercado de luxo nunca foi fácil. Não. E sempre foi confuso, porque muitas pessoas confundem o luxo com caro, com o que é exclusivo, o que não é exclusivo, o que tem história, não tem história. E é por isso que eu tô aqui com a Lu Rocha, que vai hoje falar um pouquinho da experiência dela na alta costura, no mercado de luxo e hoje com a consultoria de imagem. A Lu tem uma história tão bacana que eu falei assim que precisa ser compartilhada. Então hoje, no Hub Saia da Inércia, nesse Saia da Inércia Talks, eu trouxe a Lu para compartilhar um pouquinho da história dela. Lu, se apresente para as pessoas, conte um pouquinho da sua história. Conto tudo. Se deixar, eu falo muito, viu? Então, assim que é bom. Você me conduza. Obrigada pelo convite, primeiramente. Fiquei muito lisonjeada com o seu convite. Acompanho o seu trabalho, acho super interessante. E para quem não me conhece, eu sou Luísa Rocha. Eu tenho uma longa estrada no universo do empreendedorismo. Eu empreendo há 12 anos. Na verdade, eu sou formada em Direito. Atuei como advogada durante 3 anos da minha vida. Então, eu sou advogada mesmo, de profissão. Mas eu nem conto isso assim, né? Porque, na verdade, o meu universo é no mundo corporativo, empresarial e especificamente no que tange ao universo da moda e ao atendimento premium. Então, hoje, eu me considero não só uma consultora de imagem ou uma vendedora especialista em atendimento premium, eu me considero uma dualidade mesmo. Eu acho que eu sou uma simbiose dos dois, entendeu? Uhum. Então, com a expertise que eu ganhei ao longo dos 12 anos empreendendo e construindo uma empresa, uma marca própria, eu criei também técnicas específicas e validadas para serem usadas num ambiente de atendimento premium personalizado em contextos de luxo ou não, mas hoje eu tenho uma expertise voltada para isso, para esse atendimento humanizado. Eu chamo de atendimento humanizado. Mais do que premium, eu chamo de atendimento humanizado. E aí eu permeio muito no ambiente da consultoria de imagem e no ambiente onde eu trabalho atualmente, que é um ateliê de vestido de noivas, que é uma cliente bacana, muito específica. E é uma cliente exigente, bastante, né? Pra mim, a noiva e também as madrinhas, a família da noiva, é um dos públicos mais difíceis, né? Porque não mexe só com um serviço / produto, não. Que mexe com sonho, né? Com sonho, Eu diria que a noiva, ela é, se não há, eu diria que ela é uma das top 1 da cliente do tipo de cliente mais exigente que a gente pode ter. Uhum. Eu acho noiva um top 1, assim, de nível de exigência num atendimento. Não, imagino. Mas antes da gente mergulhar mais nesse assunto, eu queria saber o que foi a virada de chave, assim, que você falou assim, não, eu não quero mais trabalhar com direito, eu gosto do atendimento, eu gosto da moda, eu gosto do mundo fashion, né? Que é um mundo, assim, que sempre se transforma, né? Mas também tem suas bases antigas, né? Sempre traz de volta o antigo de uma forma repaginada. Como é que foi essa virada de chave? A minha história, eu vou tentar resumir, né? Porque senão a gente vai ficar falando só dessa fase aqui da minha vida. Mas, basicamente, eu me formei em Direito, eu acreditava e eu tinha certeza que eu ia ser advogada. O meu pai é advogado, então eu vivi isso muito visceralmente em casa. Mas a minha mãe é do universo da moda. Minha mãe tinha uma fábrica de bordados. Ai, bacana. Então, eu tava sempre permeando ali entre os dois universos. O universo do direito, do advogado e o universo da moda. E eu ficava muitas horas na fábrica da minha mãe, assim como eu também ficava muitas horas no escritório do meu pai. Na hora de fazer vestibular, eu fui tradicional. Falei, não, vou prestar vestibular para direito, que eu acho que tem a ver comigo. E tem, de fato. Não é uma coisa que eu não gostava.
Eu gostava. Tanto é que eu achava que eu seria advogada e aquilo ali pra mim era uma certeza, sabe? Mas em paralelo a isso, eu vendia roupa para as minhas colegas na faculdade, famosa sacoleira, eu levava umas coisas pra faculdade, sempre tive um olhar apurado pra moda, eu cresci com uma mãe que tinha esse olhar também muito apurado, então isso também era muito natural pra mim. E uma facilidade muito grande de vender, mas sem perceber. Uma facilidade de influenciar sem perceber. Vinha de forma natural. Vinha de forma natural. E aí aquilo foi tomando forma. Então eu me formei, eu tirei meu AB, eu comecei a advogar, mas eu conheci a minha antiga sócia, e aí, juntas, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu tô achando legal o que você tá fazendo, eu gosto das coisas que você tá usando, tá vendendo, você não quer uma dupla, uma parceira pra te ajudar a vender mais? Vamos ampliar o campo de vendas e eu vou te ajudar. E a gente criou um Instagram, que atualmente é o Instagram que segue sendo a marca Lookbee, que é a minha antiga marca, né? Que eu não faço mais parte dessa sociedade atualmente. E aí a gente criou o Instagram Lookbee, onde a gente vendia roupa casual, enfim. E aquilo foi tomando forma, foi crescendo, foi dando certo. Depois a gente migrou do casual pro festa. E aí a gente começou a realmente dedicar para aquilo. E aí começou a dar começou a dar tanto certo que eu cheguei em um momento em que eu percebi que o direito pra mim não era mais o que me emocionava. Foi quase que uma escolha de Sofia, né? Que teve que abandonar aquela coisa que você imaginou que você ia fazer pro resto da vida pra mergulhar naquela coisa que estava dando certo, né? E assim, eu descobri uma paixão. E uma vocação. Eu falei, cara, eu sei fazer isso, eu sei vender, eu tenho dom com roupa, eu tenho aptidão com costura, isso aqui tá dando certo e o direito eu gosto, mas eu não sou apaixonada. Eu não fiz uma transição de carreira racional, porque tem muita gente que atua em determinado setor e não ama e fala, nossa, eu queria fazer outra coisa, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Tô preso aqui e não sei pra onde ir. Mas no meu caso não foi assim. No meu caso eu tava ali feliz advogando. Mas apareceu uma coisa que me trouxe mais felicidade. E aí isso me encorajou de largar o escritório do meu pai e seguir nesse caminho aí de empreender. Então essa marca a gente foi construindo, a gente alavancou essa marca. Essa marca tomou uma potência muito grande. A gente foi pioneira no mercado de aluguel de vestido de luxo. Na nossa época, não existia lojas que alugavam vestido de festa premium, de qualidade e com preços acessíveis. Claro, o produto e o serviço ele não é baratinho, mas ele era mais acessível do que comprar um vestido de luxo. Com certeza. Então, a gente foi pioneira nisso, porque antes, quando se falava em aluguel, pelo menos na minha época, acho que talvez na sua também, a gente tinha um certo preconceito, assim, né? Não só preconceito, a gente tinha a impressão que sempre era roupa velha, roupa que não tava boa e que ia ter cheiro de guardado. E aí a gente foi quebrando esses paradigmas e aí a gente conseguiu realmente criar uma marca que foi, por muito tempo, uma das maiores e melhores marcas de locação em BH. E depois a gente conseguiu levar essa marca para São Paulo, que é onde a marca tá atualmente. A nossa marca em BH não existe mais. E aí, de lá pra cá, tanta coisa aconteceu, Bruna, né? Aí veio a pandemia, a gente teve que enfrentar essa fase, que pra nós foi muito difícil, porque o nosso setor era de festa, nós trabalhávamos com vestidos de festa, especialmente formandas. Então, todas as clientes cancelando contratos, ninguém fechando novos contratos. Então, a gente viveu um verdadeiro tsunami. E aí, de lá pra cá, as coisas mudaram muito pra gente também. Foram quase 2 anos, praticamente, sem faturar, né? Sim. 100%, assim, né? Sem faturar, e não só sem faturar, mas com custos operacionais reduzidos, mas existentes, né? Aluguel para pagar, funcionário. Então, uma baita responsabilidade embaixo dos nossos braços, porque a gente, neste momento da pandemia, nós já tínhamos 2 empresas. Nós tínhamos a Lookbee BH e a Lookbee São Paulo. E ambas tinham uma equipe ali de 10, 12 colaboradores. Então, a gente estava falando ali de uma coisa de 20 a 24 pessoas que dependiam diretamente daqueles empregos. Com certeza. E aí, a gente enfrentou aquilo, conseguimos passar por essa fase. E aí, depois que a pandemia passou, a gente não conseguiu voltar a ser como era. As coisas mudaram muito, a velocidade do desejo do cliente mudou muito pós-pandemia. A gente teve uma dificuldade de se adaptar a esse novo mindset comportamental do cliente. Sim.
Mas a gente continuou lá firme e forte, acreditando na marca e eu, principalmente, dedicando muito do meu tempo e da energia para esse business que dava certo e deu certo e ainda existe. Só que ano passado, 2025, meio de 2025 para 2026, eu já estava grávida, já tinha casado, então eu já estava vivendo um outro contexto de vida. A loja de BH já não existia mais, nós, em determinado momento, resolvemos fechar a loja de BH e manter só São Paulo aberto, por estratégias mesmo de negócio, necessidades e estratégias que a gente entendeu que seria mais interessante manter só São Paulo. Eu comecei a me desconectar um pouco daquilo. E eu e minha sócia, a gente começou a ter algumas divergências de opinião mesmo, que é super natural. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre foi uma dupla que complementou muito a outra, mas a gente começou a perceber que as coisas não estavam caminhando para o mesmo caminho, assim, para o mesmo desfecho. Eu querendo uma coisa, ela outra, eu entendendo e tendo uma visão de mercado diferente da dela. Foi aí que eu resolvi, com muita dor no coração e muito difícil mesmo, sair da minha sociedade de quase 12 anos, né? De uma marca que eu criei, que eu alavanquei, que eu fundei, que eu fui pioneira. Então foi uma decisão bem doída, bem doída. Escolher sair. É uma história que você estava abrindo mão. Então pra mim não foi fácil, assim, realmente foi literalmente abrir mão, assim. Mas eu entendia que eu precisava recomeçar de outra forma. Eu acho que a gente sente dentro da gente quando um ciclo se encerra. Sim. Por mais... É quase como se fosse um relacionamento, assim. Por mais que não fosse fácil e que eu precisaria de um ato de coragem muito grande de sair dessa relação, sair dessa sociedade, abrir mão de uma marca que eu criei, de um Instagram com 70 mil seguidores. Esse apego, ele tá muito ligado ao ego também, entende? Não era só... Então eu tive que trabalhar muito psicologicamente. E teve um dia que a gente eu e minha sócia tivemos umas conversas difíceis, assim, só que conversas difíceis também são muito importantes no processo de evolução. São as conversas difíceis que te fazem ir pra frente. E aí eu dormi com uma conversa difícil e acordei com uma decisão. E falei, cara, eu vou sair. Eu acho que pra mim esse ciclo se encerrou. Foi fácil? Não foi. E aí naquele momento eu falei, tá, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu saí de um negócio que eu construí, que era o meu bebê, o meu filho, era muito visceral aquilo pra mim. Eu abri mão de tudo, de um acervo, de um estoque, de uma marca, de um nome, de um Instagram. Puérpera. Sim. Falei, o que eu vou fazer na vida? Acho que eu fui muito louca aqui. Porque, assim, eu não tinha nenhuma consciência. Não tinha um plano B. Eu não tinha um plano B. Eu não tinha um plano B. Neste momento, dessa decisão, eu estava cursando o meu curso de consultoria de imagem, que era uma coisa que eu queria fazer pra mim, a título de aprimoramento técnico meu, porque dentro do meu business ali na Look Bee, na minha performance no dia a dia, fazer o curso de consultoria teria muito matching com o que eu faço. Sim, acrescentar até no atendimento. O atendimento de uma pessoa que tem conhecimento de consultoria de imagem é completamente diferente de uma pessoa que só vive as vendas. Exatamente, eu estava fazendo um curso de consultoria de imagem porque eu estava desejosa de aprimorar minha técnica. E aí, com um bebê de 3 meses em casa, assinando um extrato de retirada de sociedade e sem saber o que fazer da vida. Eu falei, cara, eu sou muito doida. Não é possível, será que é isso mesmo, Senhor? Porque eu fiquei com esse buraco no chão que eu abri pra mim mesma, mas ao mesmo tempo eu senti uma paz de que eu tomei a decisão certa. Então, ok, eu tava com uma paz interna de que eu tinha tomado a decisão certa, que aquele era o meu momento de sair, de parar, de encerrar aquele ciclo. No entanto, eu tava com um abismo ali. Muito embora eu estivesse em paz. É uma dualidade muito louca, mas aí eu falei, tá, ok, estou fazendo um curso de consultoria de imagem, posso trabalhar com isso, tenho completamente know-how disso, mas quem é a Luísa como profissional? Porque eu era empreendedora, eu era dona, eu tinha uma visão de líder e eu tinha uma visão de líder só dentro da minha empresa. Eu nunca tinha trabalhado para outra pessoa. Eu nunca tinha tido um emprego, eu não tenho carteira de trabalho. Apesar de eu ter meu OAB, o que eu vou fazer com essa OAB? Eu tô sem advogar há 12 anos, eu não sei nem por onde começar. Hoje, na época que eu advogava, o processo era físico, eu ia lá no fórum pegar a pasta. Sim. Agora... Hoje é tudo
digital. A audiência até via com. Eu falei, gente, voltar a advogar não tem a menor condição. Não é pra mim. Deixa eu entender quem eu sou profissionalmente. Deixa eu listar aqui as minhas expertises. Deixa eu entender o que é que a minha bagagem como dona me trouxe até aqui. E aí que eu fui descobrindo as minhas aptidões profissionais. Foi um processo de autoconhecimento mesmo, assim. E aí eu listei essas aptidões e montei um currículo. Eu não tinha currículo, tá? Não tinha. Então, o que eu fiz? ChatGPT, né? Que a gente tava conversando. Oi, querido. Oi, querido, tudo bem? Então, eu preciso montar um currículo do nada, aqui do zero. Me ajuda. E aí, eu fiz um currículo com a ajuda do meu marido. Meu marido é mais no ambiente corporativo. Ele já tá muito mais à frente que eu nesse aspecto. E falei, tá, o que eu faço com esse currículo agora? Vou arrumar um emprego. Então, eu fui procurar um emprego mesmo, assim. Então, eu saí de dona, de líder, de empreendedor e nananã. Peguei tudo que eu... Desse laranja, eu espremi meu suco. Falei, bom, eu sei isso que eu sei fazer. Aí eu listei no meu currículo tudo que eu sabia fazer. E eu tinha certeza que eu sabia fazer, mas eu nunca tinha parado pra pensar que eu sabia aquilo tudo. E distribuí o currículo pra um monte de lugar. Que teria sinergia com o que eu gosto. Então, eu distribuí currículos para ateliês de vestidos de noiva, para ateliês de vestidos de festa, para lojas de vestidos de festa. Meio que, assim, na maior humildade, pensando, tá, né, que vão querer me contratar como, sei lá, de repente como vendedora, mas eu tô topando. Eu quero viver esse outro lado da moeda, eu não tenho outra opção. E eu não tava com o gás de abrir outro negócio. Não, e assim, uma coisa que acontece aqui no Hub é que o Hub ele é muito focado, principalmente para quem tá começando um negócio. Só que às vezes é importante você entender o momento de dar um passo para trás, volta pro mercado. Isso! Sente. É isso mesmo que você quer fazer? Foi isso. Eu sou uma pessoa que eu já empreendi no mercado também da moda e tudo, e eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. O que eu fiz depois? Voltei pra CLT. Passo pra trás. Voltei pra CLT. Foi quando, inclusive, a época que a gente se conheceu, que era a época que eu trabalhava pra Corazo. Eu falei assim, não quero mexer com confecção. A confecção, não vou falar o nome dela daqui, mas o dono da confecção me deixou louca. Aí eu falei assim, eu não tenho inteligência emocional pra isso, não. Empreender é pra poucos. Sim. Poucos. Então, assim, eu saí da Look Bee com uma sensação de dever cumprido, com uma sensação de gratidão, com uma sensação de muitas sensações. E com uma primeira certeza, eu não quero ter outro negócio por enquanto. Talvez lá na frente, aqui um tempo, sim. Mas hoje não é pra mim. Hoje eu preciso de pôr minha cabeça no travesseiro sem sentir que abaixo de mim tem um time que eu preciso resguardar. Eu quero ser a resguardada. Eu saí com esse sentimento. Estou no momento que eu quero que cuidem de mim, não que eu cuide dos outros. Eu estou no momento que eu quero só assim, Luísa, faça isso que faço, faça isso aqui. Eu tava exatamente assim, com esse feeling. E aí eu distribuí meu currículo e aí foi muito legal, assim, porque foi uma validação muito boa pra mim do como meu currículo era bom. Eu não tinha essa consciência. Eu não tinha. Então, eu me surpreendi, porque aí eu comecei a ser convidada para fazer entrevista, uma atrás da outra, para cargos que eu não tava nem considerando. Eu tava imaginando, assim, uma coisa bem mais ok, bem mais de boa. E aí começou, preciso de uma pessoa para ser gerente, eu querendo chamar para ser sócia. Eu falei, não, sócia não. Desacelera. Pode ser gerente, pode ser... E aí, sem carteira de trabalho? Não tenho, nem sei onde faço carteira de trabalho. Nunca pensei nisso, nunca precisei. Então, foi realmente assim, a minha vida fez isso aqui, ó. 360. Mas pra mim foi muito bom. E tá sendo muito bom. Então, no frigir dos ovos, eu larguei tudo, abri mão da minha sociedade e voltei a ser... Ou melhor, voltei não, né? Comecei a ser funcionária. Eu nunca tinha sido funcionária na vida. Mesmo quando advogada, o ambiente de um escritório é um pouco diferente, né? Ele não é assim... Todo mundo é meio que sócio, né? É diferente. Eu trabalhava com meu pai. Então, assim, era um escritório pequeno, era outra pegada. Não tinha esse apelo de ser funcionário, entendeu? E aí eu fui contratada por um ateliê que eu já admirava pra caramba, que eu achava que seria muito legal se fosse ele, deu certo com ele. Mas foi muito doido, porque assim, eu saí da minha sociedade em novembro, eu comuniquei a minha sócia que eu ia sair em novembro. No dia seguinte que eu comuniquei a minha sócia que eu ia sair, eu entrei no LinkedIn. Eu não tinha LinkedIn, eu nem sabia o que era isso, tá? Fiz.
distribuí meu currículo para um monte de lugares em Belo Horizonte, apareceu um monte de entrevista e nesse mesmo mês eu já fui contratada por esse ateliê que eu atualmente trabalho como gerente. E foi tudo muito rápido, não deu tempo de raciocinar muito. Foi tudo muito tipo assim, ó. E aí foi. E lá estou, e estou amando, porque lá eu faço muito do que eu já fazia no meu ateliê antes. Então, tem uma simbiose muito grande com o meu know-how, mas eu faço mais, eu faço diferente, eu respondo para outra pessoa, eu sou braço direito de outra pessoa, que é minha chefe. Então, tá sendo muito legal viver esse outro lado. O que eu acho muito interessante é que as pessoas, normalmente quando elas empreendem, elas fazem algo que elas sonham e acaba que conforme o negócio vai crescendo, ela vai indo pro backstage. E sai na linha de frente. E pelo jeito que você fala, até mesmo da sua história, você gosta da linha de frente. Você gosta de trabalhar com o cliente, de fazer o atendimento, de ter aquele contato direto. E uma vez que você vira dono, você fica muito mais com o funcional da coisa. Depende muito, tá? Depende muito. Nesse ambiente, tanto na Look Bee, onde eu fui dona há muitos anos, quanto no ateliê que eu tô atualmente, o dono, né, a estilista, que é a minha chefe, e eu lá na Look Bee, nós estamos muito no Instagram com a cara muito exposta. Hoje tem que humanizar de todo jeito. Então, o cliente chega com uma certa expectativa de ser atendido por você, ou de te conhecer, ou de repente te encontrar ali. Então, o dono, ele faz muito desse operacional, ele tem que estar no backstage, é inevitável, você tem que estar controlando tudo que está ali atrás, mas ao mesmo tempo você também tem que ter esse contato com esse cliente para esse tipo de serviço que a gente presta, tá? Porque é uma noiva que vai no seu ateliê e te contrata para fazer um vestido, ela quer ser atendida por você. Sim. Então não tem como você sair muito disso. Então, é um pouco disso. O dono, ele vai ter que dar a cara a tapa ali com o cliente em vários momentos. Em vários momentos ele vai ficar até meia-noite fazendo parte administrativa e burocrática, e é isso aí. Porque no horário comercial ele tá atendendo cliente. Depois, chegou em casa, vai fazer o quê? Planilhar a venda, ver fluxo de caixa. Exatamente, a parte cansativa do negócio. A parte que ninguém imagina que existe e que existe. Mas, em paralelo ao ateliê, eu também estou atuando como consultoria de imagem, porque aí nesse meio tempo eu fiz o curso, eu me formei, e aí eu ganhei o título de consultora, e aí é uma coisa que é um plus, assim, pra mim, é uma coisa que eu gosto, então eu levo as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu tô numa fase que eu tô trabalhando muito, porque não é fácil fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu tô numa fase diferente do que eu já vivi e eu tô curtindo isso, assim, sabe? Eu tô achando legal. Com certeza. Eu estou me divertindo. E a consultoria de imagem tem também um contato direto com o cliente. E até mesmo eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui da sua experiência do cliente, que eu acho que muitas das pessoas, hoje eu vejo principalmente com alguns dos meus mentorados, eles têm muita dificuldade de entender a importância do bom atendimento. Às vezes, eu tô corrida e aquele cliente quer que eu responda na hora. E as pessoas estão muito imediatistas, né? Então, o cliente, ele está cada vez mais imediatista, isso é fato. E por isso, realmente, a gente tem que ter uma agilidade muito grande no atendimento, principalmente se ele for pelo WhatsApp. Inicialmente, os atendimentos quase, acho que diria hoje em dia, 100% são começados pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Né? Então, é muito importante que esse WhatsApp seja muito bem cuidado. Né? Se você não tiver um time muito bem treinado para fazer esse primeiro approach com o seu cliente, você vai perder lead ali. Sim. Então, esse primeiro vínculo com o cliente, ele tem que ser muito bem feito. Na minha experiência, eu fui aprimorando muito isso. Cara, eu não sabia isso. Eu não sabia. Você acha que eu pensava há 12 anos atrás que eu tinha que ter um WhatsApp impecável e uma resposta bem dada? Eu não pensava nisso, não. Então, assim, há 12 anos atrás, a cliente mandava oi, eu respondia oi. Eu não tinha a consciência que eu tinha que perguntar o nome dela. Entendeu? Então, são coisas que eu fui aprendendo na prática. Mas hoje em dia tem bons cursos que ensinam isso. E que encurtam um caminho que eu não tive. Então eu aprendi na prática. Então a minha experiência hoje, assim, eu tenho uma expertise muito grande nesse atendimento premium e na capacidade de conversão. Então, além de
ser consultora de imagem e atender noiva, fazer venda com noiva, eu tenho muita técnica de venda também. Até porque eu já fiz muito curso disso também. Tem que fazer. Hoje não tem jeito. Não tem como. E o mais engraçado que eu tenho pavor, eu falo, se você manda boa tarde, bom dia ou boa noite, mais nada... Não, gente, você tá perdendo... Gente, eu tenho pavor disso. Eu tenho, inclusive, eu tô com... Manda e falo já. Exato. Né? Porque, assim, se seu dia é corrido, por que o do seu cliente não é? Então, se você só manda um boa tarde e espera o querido responder pra depois falar que você quer, até lá ele já foi na concorrência, já comprou da concorrência e já esqueceu que você existe. Você tem que ser rápido. Eu sei que tem um timing, é impossível, é humanamente impossível, a não ser que você robotize a sua mensagem automática lá, mas eu ainda não amo a mensagem automática. Sim. Tá? Eu acho que pro tipo de atendimento que eu faço, pro meu business, tanto de consultoria de imagem quanto no ateliê, nós priorizamos respostas humanizadas. Então, não tem resposta automática lá, porque a gente acha que é uma cliente que precisa se sentir muito acolhida desde o início, do marco zero do contato dela. Mas tem que ser rápido. Mas como não é automatizado, tem a falha. Ter delays ali, naturais. E, obviamente, que você tem que ter uma noção, gente. Você não vai esperar 24 horas para atender uma cliente, para responder uma cliente no WhatsApp, mas você pode esperar 4, 5, ainda é tolerável. Entendeu? Você começa uma conversa... manda de noite, você responder de manhã é ok. Tem coisas que ainda são toleráveis. Sim. Mas o primeiro contato tem que ser muito bom, assim. Tem que ser... Ele já tem que ser sedutor, e envolvente e acolhedor. Com certeza. E muito humanizado. Entendeu? Então, chamar o cliente pelo nome, já puxar uma conversa, já criar um vínculo, já quebrar barreiras. Eu gosto muito, assim, quando eu tô trabalhando com os meus alunos, principalmente essa questão do atendimento, falo assim, porque exatamente o que você falou, assim, no meu trabalho robotizar ainda não fica legal. A minha orientação é sempre, bote uma mensagem automática no horário fora do comercial, Sim. fazendo as primeiras perguntas que você faria se fosse você, pessoa. Para na hora que você atender, você já atender assim, com a intimidade que você precisa. Tipo, por exemplo, uma mensagem automática que eu acho muito interessante e eu gosto de receber, assim, como cliente, já perguntar qual que é o meu nome e qual que era o meu interesse. Por exemplo, se eu estou... entrando em contato, vamos botar uma confeitaria que eu estou entrando em contato. Se eu receber uma mensagem, olha, nosso atendimento é de tal a tal hora, mas já deixe seu nome, seu principal interesse, que assim que a gente puder, entramos em contato. Essa eu acho super válida. Eu acho que você adianta o atendimento e a pessoa, o cliente já chega assim, uai, ele já vai saber que eu quero, já vai vir com uma resposta. Saudação. Essa é o que eu chamo de mensagem de saudação, né? Essa eu acho válida, e aí você tem que montar ela muito bem montadinha, para o cliente não ficar com preguiça de responder, claro. E aí, exatamente, quando você for conversar com ele de fato, você já vai ter mastigado um briefing que para você é a faca e o queijo na mão, né? Com certeza. É muito importante. Acho assim muito ok. Não vejo problema de usar essa mensagem. E, obviamente, que depende do business da pessoa. Sim. Tem business que pode ser mensagem automática do início ao fim também. Eu não sei. Mas no meu... Eu tenho que zelar por não automatizar tudo. Com certeza. Eu estava conversando com uma arquiteta essa semana que também, às vezes pega um cliente premium, mas da mesma forma pode pegar um cliente que simplesmente quer fazer uma sala. Então, que é uma sala petitinha e tudo. Então, não é um projeto gigantesco, não é um projeto que vai tomar um tempo enorme e com certeza não vai ser um atendimento igual ao de uma pessoa que quer construir uma casa num condomínio fechado, sei lá quantos mil metros. Então, o que eu falei com ela? Ela chegou assim, nossa, tem vezes que eu fico quase 2 dias sem responder por causa do aumento da demanda, que vem muita gente me procurando. Eu falei assim, gente, hoje existe uma automação que você consegue colocar dentro do seu WhatsApp, o ManyChat faz isso, que você consegue já mandar o cliente exatamente para o tipo de lead que ele é. Você pergunta o nome e qual tipo de projeto que ele quer. Você pode colocar comercial ou pessoal. Sim. Aí nisso você já vai saber direcionar o atendimento dele. Você já vai
falar assim, é sala, é um escritório, é uma casa comercial, é um estúdio, você já vai saber como é que vai ser aquela conversa, porque muitas vezes você vai atender a pessoa naquela pegada mais intimista, pensando que é uma coisa pessoal, mas na verdade é uma coisa extremamente profissional, ou até mesmo, se vier duas pessoas, uma madrinha e uma noiva, o atendimento é diferente. Por mais que as duas mereçam a atenção, o atendimento da noiva, você sabe que vai ser um relacionamento de meses. Sim. Da madrinha vai ser um relacionamento o quê? De três experimentações, dependendo. Muito, mas assim, com certeza, o nível de expectativa de uma madrinha para uma noiva é outro. Então, assim, é isso. É você saber com quem você está falando. E aí, isso facilita muito. Então, eu acho que um certo nível de automação é super bem-vindo. Tanto que a gente usa mensagens temporárias em alguns momentos, não em todos, e a gente usa uns formulários também, que ajudam bem. Então, a gente encaminha para a noiva e pede gentilmente para que ela preencha, justamente para que a gente receba um nível de informação para entender melhor o perfil daquela noiva e até para educá-la. Então, eu falo muito isso, e eu falava isso muito na Lookbee também, o tanto que a gente precisa educar e conscientizar o cliente. Com certeza. Entendeu? Eu acho que isso em todos os departamentos. Porque o cliente, às vezes, ele tá meio boiando ali, entendeu? Às vezes ele clicou no anúncio sem querer também. E chegou ali de lá pra você e ele não viu que ele clicou. Eu não sei se você já passou por isso, mas direto eu falo, gente, essa pessoa aqui, tenho certeza que ela não sabe que ela clicou nesse anúncio. Então, a gente tem algumas técnicas para poder fazer uns filtros de seleção, porque às vezes aquele cliente tá ali de paraquedas. E ele pode sim se tornar um cliente, ou simplesmente ele só gastou seu tempo. Então faça o filtro de forma muito esperta, para não também incomodar ele, porque tem cliente que odeia falar, preencher formulário, nossa, que preguiça, não era bem o que eu queria. Então tem que ser tudo muito assim, sutil, usar as palavras envolvente, certas, com certeza. Porque se você pega um lead frio e já soca nele um formulário, ele não vai preencher, não. E é muito engraçado que as pessoas têm preconceito com a palavra formulário. Tem. Vou te dar um exemplo de aluno meu, quando eu fui falar assim, não, e tal, é interessante você criar um formulário. Ela falou assim, eu tenho pavor de formulário. Eu cheguei assim, calma. Não é assim. Tem o ônus e o bônus. Você pergunta o nome do seu cliente? Pergunta o que ele quer? Pergunto. Então, isso é um formulário. Essas são as perguntas que você vai fazer. Você vai fazer. O seu formulário não pode passar de 5 perguntas. Não pode. Eu boto a regra no máximo uma mão cheia. Isso porque você tem muita pergunta pra fazer. Porque tem que ser no máximo de uma mão cheia, e nome não conta como pergunta, porque isso é óbvio. Não. A pessoa não pode se apresentar como um problema. Não. Aí a pessoa, desculpa, mas seu cliente, ele é um pouquinho mal educado. Esse cliente você pode demitir. Exato. Gente, o papo aqui com a Lu tá uma delícia, só que a gente vai se aprofundar muito mais na experiência do cliente, e isso vai ser exclusivo somente para os membros do Hub, né, Lu? Isso aí. Então, se você não segue o Hub Saia da Inércia, já se inscreva aqui no canal, acompanhe, que a gente sempre traz esses talks para vocês conhecerem grandes empresários, empreendedores, pessoas que estão crescendo no mercado, trazendo muito conhecimento, que tem experiência com vendas, que tem experiência com atendimento, tem experiência com gestão, liderança, e isso vai te ajudar a crescer, não só como um profissional, mas também como um empreendedor, se essa for a sua vontade. Então, já se inscreve no canal, já curte o vídeo, deixa seu comentário. Lu, compartilha as suas redes, até mesmo para se caso alguém quiser saber, quiser entender melhor como é que foi sua vida nesse mercado de luxo, e continua sendo no mercado de luxo. Lá tem bastante conteúdo. A minha rede social pessoal não é nada demais, né? Não posso criar tantas expectativas, não. O pessoal vai chegar e falar, não, mas esperava mais. Não é tudo isso. Mas lá tem alguma coisa que eu acho que pode ser interessante. Agora, vejo vocês no Hub.